Bom, aqui então agora nós vamos para a nossa última pauta, né? Que é para a gente chegar aqui, quando vai com o ensino profissionalizante, é porque a gente está encerrando a live, né? A última parte são com os profissionais do ensino. Sempre gosto de falar assim com a Silvana e a equipe. Olha, agora são os profissionais. Ele adora, gente. Boa tarde, Silvana. Seja bem-vinda. Prazer enorme ter esses minutos aqui para falar para vocês de pautas que são muito importantes. Vou até pegar um gancho aqui da pauta anterior, que é o planejamento de aula, para falar que no caso da educação profissional, né, dos professores aí que estão nos cursos técnicos, nós começaremos a contar o planejamento de aula a partir do segundo bimestre. Então, os professores, eles colocaram, né, não tem pauta específica do curso técnico, não tem a pauta específica da educação profissional, mas o que acontece? Nós estávamos justamente reorganizando, né, a Dani falou muito bem desse processo que a gente vem buscando de melhoria contínua, e entendemos que precisávamos dar mais especificidade para os momentos de planejamento de aula da educação profissional. E aí, nesse sentido, nós contratamos formadores, professores das áreas dos cursos, e eles começaram todo um processo de desenvolvimento, tanto das pautas do Multiplica, quanto dos momentos de planejamento de aula. E aí, porque a gente teve esse processo todo de reformulação, estas aulas, né, essas orientações que subsidiarão o planejamento de aulas dos cursos técnicos, começarão a contar a partir do segundo bimestre. Não impacta no BI, tá, gente? A gente teve esse cuidado, junto com a Dani, a gente organizou, avisamos, né, combinamos com a CGRH, com a equipe de BI, né, para que não fosse computada a ausência para os professores dos cursos técnicos. Se tiver alguma situação em que esse processo, né, tá aparecendo, vocês podem reportar para a gente, que a gente ajusta com a equipe responsável. Mas era só para complementar mesmo, ainda seguindo na pauta anterior, tá? E agora eu vou falar para vocês de manifestação de interesse. Nós temos um processo agora que é muito importante para a gente. Eu vou falar por que da importância desse processo, porque a gente antecipou muito o nosso cronograma. Então, tem uma equipe multidisciplinar, uma equipe grande, pensando no planejamento, gente, para 2026. É isso mesmo. Nós já estamos pensando em 2026. Queremos antecipar o processo de recondução, de atribuição dos professores, né, das aulas. Já estamos num processo de contratação aí da empresa que vai fazer o processo seletivo simplificado, no caso da educação profissional, e já com o olhar de antecipar a prova, de antecipar os resultados, para que a gente não chegue lá no dia 27 de dezembro e tenhamos, né, que ficar ali em todo um processo de atribuição de aulas. Então, um cuidado muito grande em antecipar esse processo. E aí, o grande start começa a partir da leitura ou da análise das intenções, né? Então, a gente quer entender o interesse das unidades escolares, mas também entender o interesse dos nossos estudantes, né? Afinal de contas, não adianta a gente ofertar um curso que não está convergente com as expectativas dos nossos alunos. Então, nessa semana, nós iniciamos esse processo de forma muito inédita. Estamos trabalhando a muitas mãos, então fazendo um trabalho muito conjunto com a CITEM. Então, a CITEM, na parte de planejamento de rede, está fazendo uma série de workshops para vocês pensarem nos espaços, nos anseios, nas diferentes pastas e entender aquelas que fazem sentido para cada diretoria de ensino. Então, nós estamos trabalhando em conjunto com a CITEM. Então, vocês já devem ter conhecimento. Na sexta-feira já teve o primeiro encontro na EFAP, hoje tem outro amanhã, e aí tem uma série de encontros, se dividiram os grupos, né, das diretorias de ensino. Esse é um trabalho da CITEM para entender, minha escola tem espaço? Eu quero virar PEI? Eu quero ofertar um curso técnico? Então é uma primeira reflexão para que vocês pensem qual movimento a diretoria de ensino e as unidades escolares irão. Num segundo momento, tem a nossa parte de entender o interesse das unidades escolares dos estudantes. Então, aqui no meu próximo slide, eu mostro para vocês essas 3 etapas. Então, de forma bem resumida, a gente tem esse primeiro momento que é da manifestação.
tanto das escolas quanto dos estudantes. Então, a CITEM começou essa análise prévia que eu falei para vocês, entendendo sobre os espaços e os desejos, né? Porque a escola tem que olhar e ver, olha, eu tenho espaço disponível, não tenho, né? Eu consigo implementar um programa na minha escola. Então, esse primeiro olhar ele é fundamental e já nos ajuda muito na educação profissional, que é uma primeira leitura e uma primeira reflexão sobre essas realidades. Nessa primeira etapa, então, nesta semana, nós teremos nós vamos encaminhar para vocês um formulário para manifestação de interesse. Então, a ADE vai ali reunir com suas unidades escolares e vão entender o que faz sentido, o que a gente quer ofertar em relação aos cursos técnicos, tem algum eixo específico que eu quero dar ênfase, e ao mesmo tempo a gente vai disponibilizar para os estudantes na sede uma pesquisa que eles também vão manifestar interesse. Então eles vão falar, olha, eu quero fazer um curso técnico, eu quero seguir o itinerário de formação técnica e profissional, ou eu quero ir para outro itinerário. Se eu for para o itinerário de formação técnica e profissional, qual curso eu me interesso? E a partir daí a gente vai casando essas informações para a gente chegar na melhor oferta, tá? Então, nesse ano a gente tem algumas ferramentas para ajudá-los. A CITEM fez um mapa que ficou muito, muito legal, que eles trazem a realidade de cada diretoria de ensino, onde tem muita oferta, por exemplo, da educação profissional, onde ainda tem espaço para expandir a educação profissional, pensando aí nas primeiras séries, onde ainda tem espaço para PEI. Então, eles trouxeram esse mapa muito interessante. Quem participou do encontro na sexta-feira já viu essa ferramenta, que ficou muito bacana, assim, um trabalho primoroso feito pela CITEM. E nós vamos encaminhar para vocês tanto um formulário para ser preenchido por unidade escolar, e nós criamos um painel de apoio para análise de oferta. Então, nós já há um tempo estamos pensando num painel que fosse visualmente fácil de entender, que trouxesse ali informações relevantes para a sua diretoria de ensino, para as unidades escolares, né, a região das unidades escolares. Essa ferramenta ela já está disponível na equipe que a gente tem no Teams, então pontos focais da educação profissional. Então os supervisores, os PECs, que são pontos focais da educação profissional, já conseguem acessar no nosso canal, que está na equipe do Teams, bem como um manual explicando esse painel. Mas, para além disso, faremos reuniões e orientações técnicas direcionadas para esse tema para que a gente consiga ajudá-los nesse processo de manifestação de interesse, tá? Depois, na segunda etapa, o que a gente vai fazer? Nós vamos colher essas informações que vocês vão encaminhar para nós, cruzar com as informações dos estudantes, e aí nós vamos fazer uma devolutiva. E por que é importante esse segundo momento? Que é um segundo momento que SEDUC, nós da SEDUC, da COPED, CEPRO, nós vamos falar para vocês, olha, olhando para o todo, faz sentido as ofertas dessa forma. Então, vocês vão ver nas próximos slides, eu vou mostrar para vocês que a gente fez um ranqueamento. Então, a gente tem um ranqueamento dentro da diretoria, mas a gente tem um ranqueamento do Estado de São Paulo também, que considera o CNAE, que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, e o CBOs, que o CBO é a Classificação Nacional das Ocupações. Então, só para ser bem didática, quando eu falo de CNAE, eu estou falando de atividade. Então, eu falo indústria automotiva, fabricação de plásticos, comércio varejista de equipamentos hospitalares. Eu sempre estou falando das atividades. Quando eu falo de CBO, eu estou falando de atividade, função, cargo, diretor de vendas, gerente de vendas, vendedores do comércio varejista. Então, eu estou indo para o cargo. Então, o que a gente fez? Pegamos nosso portfólio e fomos colocando esse CNAE é do técnico de administração, esse CBO é do técnico de administração, esse CBO é da farmácia, porque a partir daí a gente consegue avaliar o quanto que o mercado está crescendo, a evolução do mercado e muito precisamente no município e na diretoria de ensino. Então a gente tem um olhar macro, mas a gente também tem um olhar micro, que é para ajudá-los nesse processo de decisão. Não adianta nada ofertar uma turma de 40 alunos e de um curso, que se eu olho para o histórico e a minha média de vínculos
empregatícios, né, de vínculos de trabalho naquele curso, os CBOs e KINAIs relacionados àquele curso, é de 20. Significa que eu estou formando 40 pessoas, teoricamente 20 estarão empregadas e 20 não. Então, esse painel ele vem com esse intuito de ajudá-los. E aí, numa terceira fase, a gente tem as reuniões dos conselhos. Então, tem um cronograma detalhado. Eu não trouxe eles para vocês aqui, mas eu vou colocar lá no nosso canal de educação profissional também, porque nós revisitamos algumas datas. No primeiro momento, nesse processo de antecipação do cronograma, a matrícula dos estudantes, né, a escolha efetiva dos estudantes, estava programada para julho, mas até conversando com o Daniel Barros, numa discussão na COPED, a gente viu que seria um prazo muito curto para a gente conversar com esses alunos das primeiras séries, explicar para eles o processo de escolha, os itinerários, e aí nós conseguimos uma dilatação desse prazo para agosto. Então eu vou revisar esse cronograma e vou disponibilizar para vocês, tá? E aí depois a gente então tem conselho e eventuais visitas da FDE também para validar a infraestrutura, necessidade de infra, de adaptações de espaços ou mesmo construção de outros espaços. E aí, lá em agosto, nossos alunos farão a matrícula. Então, se vocês forem comparar com o ano passado, a gente está antecipando 1 mês e meio, 2 meses do processo de escolha efetiva dos alunos em relação aos itinerários formativos, tá? No próximo slide, eu coloquei aqui para vocês, assim, só ilustração, tá, gente? Esse mapa aqui, com os pontinhos roxinhos e azuis, quando o pessoal da CITEM disponibilizar para vocês, vocês vão conseguir ver esse mapa bem grande, mas basicamente, onde tem um círculozinho roxo, é onde a gente ainda pode ofertar cursos técnicos, e nós não temos. Então, nós temos muitas turmas de primeiras séries, de propedêuticos, do itinerário propedêutico, mas não temos ainda a oferta de cursos técnicos. E onde tem o círculo azul, a gente já tem a oferta de cursos técnicos, mas a gente ainda tem espaço para melhorar, tá? Para aumentar, para expandir. E lá no mapa, onde tem as colmeiazinhas vermelhinhas, é onde a gente ainda tem quase nada de oferta de cursos técnicos, e a gente tem potencial e espaço para ofertar. Mas esse é um trabalho que a CITEM está fazendo lá no workshop, né? Está explicando, trabalhando junto com os pontos focais das diretorias de ensino, e um trabalho muito legal e primoroso que vai ajudar muito a gente. E aí, do outro lado, a gente tem o nosso painel, que é o painel econômico de apoio ao planejamento. Esse painel, como eu disse para vocês anteriormente, eles trazem aí um cruzamento de dados de KINAIs e CBOs para vocês entenderem as vocações regionais e fazerem escolhas mais acertadas, né, nesse processo de manifestação. No próximo slide, eu trouxe aqui para vocês, então, já está disponível lá no canal um manual de utilização desse painel. Então, ele explica como que a gente fez o estudo, de onde que a gente tirou as bases de dados, né, da RAIS, do CAGED, como que a gente fez esse cruzamento, o que a gente usou como premissa. Então, nós tivemos um cuidado, por exemplo, de comparar iguais com iguais, né? Então, DEs que são menores ou municípios que são menores, porque se eu for comparar, por exemplo, o percentual de crescimento numa DE que é muito grande, eu posso sempre despriorizar uma DE que tem menos municípios ou que tem menos habitantes. Então, a gente teve esse cuidado e aí a gente explica isso tudo nesse manual, tá? Só para vocês verem a carinha do painel, eu coloquei a Damantina porque as questões óbvias, que ela é a primeira do painel, mas eu só mostrei para vocês uma comparação. Então, a gente tem uma análise histórica de 2018 até 2023. Eu selecionei ali o curso de administração e de agro. Então, a gente vê ali o crescimento, por exemplo, em administração, né, nos postos. Aí eu estou falando de CBO, então da Classificação Brasileira de Ocupações. Então, todas aquelas ocupações que estão relacionadas com técnico e administração, o assistente administrativo, técnico, o analista de administração, todas as ocupações ou cargos relacionados ao técnico de administração foram contadas ali. Então, tem 7,4 mil postos em Adamantina hoje ocupados, né, nessa área. E aí eu coloquei o de agro também. Silvana, então quer dizer que eu não posso oferecer agro? Não, eu tenho que entender que se eu for olhar as ocupações, a administração está me parecendo mais promissor. Mas vamos entender se tem um crescimento ou não?
tem casos que a gente vê isso. E aí as diretorias vão conseguir ver de todos os cursos, comparar. Se selecionar todos ali, vão dar várias linhazinhas coloridas. Aí você vai conseguir ver aquele que está bem embaixo, que está mais que está sendo priorizado para sua região. E você consegue também ter essa visão pelo CNAE, que é mais abrangente, que é aquela classificação das atividades econômicas, tá? E aí, no outro painel, a gente tem um ranqueamento. Isso é muito legal. Tem questões aqui fundamentais que vão ajudar muito vocês na decisão. Primeiro, nós dividimos os nossos cursos por complexidade. E aí, só para vocês entenderem, o que foi considerado um curso de baixa complexidade? É um curso que a gente tem mais facilidade para conseguir professor, é um curso que eu não tenho muitos laboratórios específicos, então é um curso que não vai me demandar mais espaços para além da sala de aula daquelas turmas. Então, esse é um curso de baixa complexidade. O curso de média complexidade é um que eu preciso investir um pouco mais. Então, vamos lá para a área de tecnologia. Eu preciso de computadores melhores, talvez, se eu não conseguir transformar a sala de aula num espaço que comporte esses computadores, eu vou precisar de um laboratório. São cursos que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade para conseguir professores, então eles ficaram como média complexidade. Hospedagem também entra como média complexidade, por quê? Porque o curso de hospedagem, ele demanda muitas aulas práticas e visitas técnicas. Então, eu tenho que ter um conjunto de parceiros, de hotéis, que me permitam fazer essas visitas com certa rotina. Então, isso também aumenta um pouco a complexidade desse curso, para além dos laboratórios que são obrigatórios. E, na nossa classificação hoje, os cursos com maior complexidade são os do eixo da saúde. Eles são os cursos mais complexos, não só por conta dos professores, que a gente tem mais dificuldade para conseguir, mas também porque demandam espaço específico, são laboratórios que demandam investimento financeiro, demandam um outro espaço. No caso de enfermagem, eu preciso de campo de estágio. Então, são cursos que, de fato, tornam a oferta mais complexa. Se vocês verem nessa listinha, vocês vão ver que tem duas novidades, que é o curso de meio ambiente e o curso de eletrônica. Esses são cursos novos que estão em fase de elaboração. Nós queremos muito ter um curso técnico em eletrônica que seja focado na área de serviços, então automação predial, automação residencial, automação para a área de serviços, diferente do eletrônica que o Sistema S oferece, que o Senai oferece, que é focado na indústria. A gente já, de fato, a gente está vislumbrando um cenário muito promissor dessa parte de internet das coisas, casas inteligentes, né, tudo conectado, e entendemos que rapidamente teremos postos de trabalhos não ocupados nessa área. E o meio ambiente, porque vem crescendo absurdamente. Então, quando você olha, algumas regiões cresceram, o número de ocupações cresceu 14%, 15%. Então, essas são as nossas apostas para 2026. Já apresentamos para vocês em alguns outros momentos. E aí a gente fez um ranking, então tem a complexidade e tem um ranking entre as diretorias. Então, por isso, quando você olha a Adamantina, entre as 91 diretorias, a Adamantina está no 6º lugar no ranking de local mais indicado para a oferta daquele curso técnico em administração. Então, vocês vão conseguir ver esse ranking, essa filinha, ela desce até chegar em 91 diretorias. Então, a gente vai ter do primeiro até a diretoria de número 91. E aí você tem o painel econômico, que aí a gente tem várias colunas ali que mostra o crescimento, o potencial de crescimento dessa região, vínculos pelo CNAE, vínculos pela CBO, se esse curso é ofertado na região por algum instituto federal, pelo Sistema S ou pelo Centro Paula Souza. Então, isso ajuda também a entender o quanto essa oferta está saturada ou não. Então, são ferramentas para ajudá-los, tá? E o último painel é esse daqui, que é para o município. Então, dentro da diretoria, o dirigente, né, o trio gestor, vai conseguir olhar, considerando o curso de técnica de administração, que é um curso de baixa complexidade para implementação, quais são os municípios prioritários para eu ofertar esse curso? Então, a gente também tem um ranking por municípios, tá? E aí, pode passar. Isso aqui, por que a gente tem colocado tanto esforço em
disponibilizar ferramentas e de apoiá-los nesse processo. A gente tem um objetivo, uma meta de chegarmos a 250 mil estudantes na educação técnica no ano que vem, educação profissional, ou nos cursos técnicos no próximo ano. E aí, para a gente conseguir de fato chegar nessa meta e chegar e até ultrapassar a média dos países da OCDE que mais investem em educação profissional, em cursos técnicos, que está acho que o último número era 35%, a gente de fato precisa evoluir muito. Então, hoje a gente tem 3.593 escolas de ensino médio, aí eu tirei aqui as indígenas, as de assentamento, por uma questão, um recorte específico de alocação de professores, uma dificuldade de alocação de professores, tá? Por isso que a gente está com 3.593. Porque a Silvana tá doida, tem um número menor de escolas. Não, é porque eu fiz esse recorte tirando essas escolas por dificuldades que a gente pode encontrar, mas no segundo momento também a gente pode avaliar esse contexto. Se eu for olhar para esse cenário, hoje a gente tem 421.481 estudantes nas primeiras séries. Tá, no diurno e no noturno. Desse número de 3.593 escolas, a gente tem hoje 1.418 escolas ofertando 1.813 escolas ofertando cursos técnicos. Ou seja, a gente tem um potencial enorme de expansão da educação profissional. E aí eu acho que tem um trabalho aqui do trio gestor, dos dirigentes e de todos nós, enquanto educadores, de entendermos o potencial que um curso técnico gera e o impacto que ele gera para os nossos estudantes. De sair com uma profissão, de entrar num programa bem, fazer um estágio em uma empresa, sair já com uma experiência profissional, dialogando, o curso dialogando com o setor produtivo. Então eu acho que de fato a gente tem um esforço grande agora de transformar essa política pública ou ampliar essa política pública para alcançar um número maior de estudantes, tá? E aí a gente precisa, de fato, de cerca de 40% de matrículas no itinerário técnico no próximo ano para atingirmos esse número, além de um esforço agora, no presente, de trabalhar a evasão dos estudantes. Então, quanto mais alunos eu tenho evadindo a educação profissional, mais essa meta se torna arrojada para o próximo ano. Então, a gente tem um trabalho agora e a gente tem um trabalho para frente também, tá? E aí, conversando com o secretário e mostrando para eles as escolas que hoje têm um ensino médio totalmente no noturno, nós decidimos fazer um piloto da oferta dos cursos técnicos no noturno. E aí, gente, nós temos 128 escolas nessa situação. Então, nosso piloto são essas 128. Porque eu prometi para o secretário que a gente vai começar com o piloto. Que já é um piloto gigante, porque a gente está falando de 128 escolas. Eu sei que tem muita gente querendo ofertar cursos técnicos no noturno. Várias pessoas já me mandaram mensagens. Mas, de fato, nosso objetivo agora é começar com essas 128, tá? E aí a gente tem esse esforço gigante, nós contamos muito com vocês para conseguir alcançar essa meta, mas eu falo muito e os supervisores, pontos focais de educação profissional podem validar o que eu vou falar agora, é que nós não estamos falando de 250 mil, não é um número. Nós estamos falando de 250 estudantes, pessoas com oportunidade de saírem com diploma de educação profissional e conseguirem um estágio e saírem de fato com a carreira. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o processo de escolha. A minha próxima fala sobre as visitas técnicas é muito breve, é muito mais uma informação, tá, gente? Então, assim, a gente precisa, de fato, se atentar para as visitas técnicas. As escolas que ofertam os cursos técnicos precisam planejar e executar essas visitas técnicas. Então, o que eu trouxe para vocês? O que são as visitas técnicas? Elas têm intencionalidade pedagógica. Não é um passeio, não é uma excursão, é uma aula externa, que é supervisionada ou pelo professor ou
com o professor e com o profissional da empresa, dependendo da empresa. Então, são saídas pedagógicas com conteúdo. E eu preciso, de fato, gerar essa aproximação do meu estudante com o mundo do trabalho, mas isso precisa estar alinhado com o meu plano de curso, né? Então, eu preciso, de fato, ter intencionalidade nessas visitas técnicas, tá? E aí, como que eu faço isso acontecer? Primeiro, algumas orientações. Os cursos precisam ter pelo menos uma visita técnica por semestre. O curso de hospedagem, além dessa visita semestral, precisa ter mais uma visita de cunho prático, né? Então, o aluno vai para um hotel para fazer uma prática no hotel, pelo menos uma por mês. Então, por isso que ele até entra na complexidade média. E essas visitas, como eu disse, precisam ter intencionalidade. Então, elas precisam estar articuladas com o escopo sequência. Elas têm que conversar com os componentes. Não é uma visita esvaziada, não é um passeio, não é uma gincana. Ela tem intencionalidade pedagógica. E quem que vai fazer isso acontecer? O professor do PAET articulado com o CGP ou com o CGPG. Eles são as figuras que vão organizar, planejar, para que, de fato, a gente consiga realizar essas visitas técnicas, tá? E aí, só um percurso para vocês do planejamento. Primeiro, eu olho para o componente curricular, eu olho para o escopo sequência, eu defino, vejo o quanto que essa visita dialoga com o meu escopo sequência, eu defino os objetivos e expectativas, né, a intencionalidade dessa visita, eu defino as metodologias dessa visita, ela tem que ser organizada, eu defino como coletarei os dados ali e como eu apresentarei os resultados. Então, eu vou fazer um relatório depois dessa visita para mostrar que ela tinha intencionalidade pedagógica, tá? E aí, principalmente para as diretorias de ensino, as diretorias de ensino precisam incluir essas visitas em suas atas de transporte. Visita técnica necessita constar na ata de transporte eventual, porque senão a gente não consegue viabilizar essas visitas. E aí, gente, quando a gente fala de educação técnica, o campo de prática, ele é fundamental. Então, ela precisa, de fato, constar, elas precisam constar nessas atas. Isso é uma atribuição da diretoria de ensino. E também compartilhar as boas práticas, tá? E aí, aqui tem alguns documentos, orientações e ferramentas. A gente tem um documento orientador, tem o QR Code aqui. A gente também divulgou no boletim já desse ano 2 orientações. E a gente tem uma pasta compartilhada de boas práticas, né? Eu acho que com esses instrumentos todos, vocês conseguem se orientar melhor sobre as visitas técnicas, mas de toda forma a equipe de educação profissional está à disposição para sanar dúvidas. Obrigado, Okay? Silvana. Ok, aí bastante informação aí, né? Vou sintetizar tudo aqui. Mas brigadão, aí acho que a gente conseguiu aí captar aí as principais pontos aí. Claro que você vai estar sempre aqui para trazendo mais informações, uma orientação. Eu ia comentar algumas coisas do chat, mas olha, alguns estão falando de precisa de mais curso técnico em alguns municípios, né? Legal. Então, Ótimo. acho que aquela demanda que mencionou, né? Não poder se posicionar a escola escolher. Né? E o noturno também é um pedido. Eu não ia antecipar isso, mas já que você antecipou, né? Mas legal, né? Então é uma demanda aí que a secretaria está tentando atender. Acho que o piloto já vai ser uma ajuda boa, né? Mas é muito importante. Aí o Fábio está me ajudando, porque nós vamos ter que fazer uma matriz curricular específica para o noturno, né, Fábio? Já está pronta. Já está pronta. E olha como é eficiência, gente. Mas agora acho que tem que atender essa demanda. O estudante noturno, um estudante assim que precisa de uma atenção especial, Sim. Com certeza, tendo essa possibilidade, vai ser muito bom. Eles já estão perguntando em onde vai ser esse piloto, né? Mas essas são algumas escolas específicas que ainda vai ser apontado onde Lá no formulário a gente vai ter um campo específico dessas 128 escolas, mas são aquelas que ofertam ensino médio só no noturno. Então, vocês vão conseguir se localizar aí nessas 128 escolas. Legal. E aí logo fala de qual curso vai ser, quais cursos serão ofertados aí, mas muito bom.